Olá, tudo bem com você? Eu sou a Maite Campos, seja bem-vindo ao nosso canal. Você, aposentado ou pensionista do INSS, precisa estar bem informado sobre tudo o que acontece em relação ao seu benefício. Por esse motivo, nosso canal está aqui para trazer sempre notícias atualizadas e gratuitas para você. Por exemplo, você sabia que a pensão por morte recebeu novas regras do INSS? Fique comigo até o final do vídeo que eu vou te contar mais detalhes sobre esse assunto. No final, comente aqui embaixo o que achou do conteúdo. Vamos lá? Mas antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se inscreveu em nosso canal e já ativou o sininho das notificações? Somente assim você receberá gratuitamente notícias atualizadas. Deixe também o seu joinha e faça seus comentários. Conta pra gente de qual cidade e estado você está assistindo. E vamos à primeira notícia. Veja quem terá o 13º salário do INSS antecipado já no início de 2021. Da mesma forma que aconteceu em 2020, neste ano de 2021 poderá ser possível que os salários sejam pagos antecipadamente a fim de movimentar a economia do país. Em 2021, a primeira parcela do 13º salário está prevista para ser paga em agosto, o equivalente a 50% do benefício. Já a segunda parcela vai ser paga em novembro. Mas quem poderá receber o 13º salário do INSS de forma antecipada? Quem recebe auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte, auxílio-reclusão e salário-maternidade. Além disso, o pagamento do abono salarial poderá ser liberado, funcionando como uma espécie de 14º salário para os aposentados que ganham até 2 salários mínimos. Em 2020, as parcelas do 13º salário do INSS foram pagas entre o final de abril e início de junho, por conta da pandemia da Covid-19. De acordo com o calendário oficial do INSS, as parcelas deveriam ser pagas no final do ano, embora fosse comum que a primeira parte fosse antecipada para o mês de agosto. O Senado ainda analisava a possibilidade de criar em 2020 um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS, com o objetivo de beneficiar os cidadãos que já sacaram o 13º e ainda encontram dificuldades financeiras por causa da pandemia. No entanto, o projeto não saiu do papel e não foi concretizado. Fonte: Notícias Concursos. Próxima notícia. Bolsonaro alega crise e cria impasse com a equipe econômica. O atual momento do governo Bolsonaro é de crise e controvérsias. Isso porque, enquanto o presidente nega possível prorrogação do auxílio emergencial e anuncia cortes de benefícios, parte da equipe econômica, como o ministro Paulo Guedes e o senador Paulo Paim, tentam segurar as pontas e garantir fôlego para as classes mais pobres em 2021. Bolsonaro, porém, garante que não vê saída e tampouco tem domínio sobre o assunto. Em conversa com os apoiadores no Palácio da Alvorada, em Brasília, o presidente fez, a pedido de um dos presentes, uma avaliação pessoal sobre a situação do país. Bolsonaro, que já havia declarado que qualquer continuidade de benefícios sociais era muito para o Brasil, voltou a defender a ideia de que a situação está fora de controle. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do imposto de renda. Teve esse vírus, Covid-19, potencializado pela mídia que nós temos aí. Essa mídia sem caráter, afirmou Bolsonaro na terça-feira, 5 de janeiro. Um dia após a declaração, diante da grande repercussão na internet e em outros canais de comunicação, o presidente retomou o assunto. Dessa vez com ironia. Confusão ontem, viu? Que eu falei que o Brasil estava quebrado? Não, o Brasil está bem, está uma maravilha, satirizou. Estica e puxa na economia. Enquanto o Bolsonaro insiste que não há orçamento para dar suporte às classes mais pobres durante a pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Economia Paulo Guedes dita o contrário e defende um 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. A ideia é que o benefício seja oferecido ainda no primeiro trimestre desse ano. Em sua última declaração sobre o assunto, em dezembro de 2020, o ministro garantiu que o governo não está quebrado, como definiu o presidente, e que a pasta tem capacidade de arcar com esse compromisso.
Não descartamos ainda ferramentas que temos dentro do teto, completamente dentro do teto, e que inclusive nós usamos antes mesmo da aprovação do orçamento de guerra. Temos capacidade de antecipar benefícios, de deferir arrecadações, adiar pagamentos. Temos várias ferramentas que vão permitir calibrar essa aterrissagem da economia lá na frente, declarou Guedes. Senador luta por 14º salário. Já o senador Paulo Paim trava uma briga pelo 14º salário voltado a aposentados e pensionistas do INSS. A proposta, que tramita no Senado, vai contra o atual posicionamento da presidência, que alega não ter dinheiro para tal benefício. Paim, porém, alega que beneficiários da Previdência enfrentam a pandemia sem terem recebido nenhum tipo de auxílio para enfrentar a crise da Covid-19 e, por isso, devem receber suporte do governo com um salário a mais do que o planejado. Vale ressaltar que o 14º salário atuaria como um benefício extra para este grupo, uma vez que também pelo cenário pandêmico, o 13º do INSS já tinha sido depositado através de uma antecipação do próprio governo para o meio de 2020. Fonte: Isabela Veríssimo. E mais uma notícia. Pensão por morte vitalícia recebe novas regras do INSS. Entenda detalhes do que muda. A portaria número 424, que altera a idade limite para pensão, foi publicada no Diário Oficial da União na última quarta-feira, 30 de dezembro. As novas regras para pagamento da pensão por morte vitalícia do INSS mudaram devido ao aumento da expectativa de vida apresentada em 2020. Com isso, os dependentes de segurados do Instituto e dos servidores públicos federais tiveram um acréscimo de 1 ano na idade mínima exigida para o recebimento da pensão por morte. Dessa maneira, a partir de 2021, o viúvo ou viúva devem ter no mínimo 45 anos para terem direito ao pagamento vitalício. Porém, as antigas regras com idade mínima de 44 anos continuam valendo para óbitos que ocorreram até 31 de dezembro de 2020. Os dependentes com idade inferior recebem o benefício por um tempo determinado, de acordo com a idade do viúvo ou viúva. Veja abaixo as possibilidades e o tempo de recebimento do benefício. Companheiros com menos de 22 anos têm direito de receber a pensão por morte durante 3 anos. Entre 22 e 27 anos, o tempo do benefício passa para 6 anos. Os viúvos e viúvas entre 28 e 30 anos têm direito de receber a pensão por morte durante 1 década. Aqueles que têm entre 31 e 41 anos e ficam viúvos recebem a pensão por morte durante 15 anos. Por último, os companheiros com idades entre 42 e 44 anos recebem a pensão durante 20 anos. Para receber, os contribuintes devem ter uma carência de 18 meses e a união estável ou casamento precisa ter no mínimo 2 anos. Para isso, é necessário comprovar a união. Esse aumento na idade limite é permitido pela Lei 13.135 e podem acontecer a cada 3 anos, conforme a expectativa de vida dos brasileiros. Esse acréscimo é válido para ambos os sexos e é aplicado no INSS e no serviço público. Fonte: FDR. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Para mais notícias como estas, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Obrigada e até logo!